Mais uma vez aqui no Espaço Online. Hoje nós estamos falando sobre a relação entre pais e filhos. Estamos aí nos antecipando ao Dia dos Pais, que acontece no próximo domingo. Hoje nós estamos conversando com a psicóloga Lisandra Arita, que é justamente da Arita Treinamentos. E hoje nós estamos abordando especificamente essa questão. Lisandra, em consultório, quais são as principais reclamações que acabam surgindo? Então, tanto a criança quanto o adolescente, a gente tem algumas queixas que são assim: Lisandra, por que o meu filho, né, ele é tão rebelde? Por que ele apronta tanto? Ou mesmo o próprio adulto ou o próprio adolescente fala assim: poxa, Lisandra, eu queria tanto que o meu pai me abraçasse, eu queria tanto que o meu pai dissesse que me ama, mas ele não me ama do jeito que eu gostaria, né? E aí eu falo assim: mas qual é a maneira que seu pai tem para te amar? Porque eu tenho certeza que ele ama você. E na maioria das vezes eles falam assim: não, mas ele não me ama. Eu falei assim: olha, todo pai ama. Eu falei assim: você é pai? E às vezes ele fala assim: sou. Eu falei assim: você ama seu filho? Ele falou: muito, é a pessoa que eu mais amo nessa vida. Eu falei assim: mas será que se eu chamar o seu filho aqui, ele vai acreditar que você ama ele? E muitas vezes eles não entendem que amam. Com certeza, se eu chamar o filho, ele vai falar assim pra mim assim: olha, Lisandro, meu pai não me ama. Muitas vezes ele não se sente amado da maneira que ele gostaria de se sentir amado. Então, às vezes, que conflitos são esses? O pai, se na infância teve carências, às vezes, de estudo, carências de alimento, carências financeiras, né? Então, quais são as prioridades nisso? Não foi o abraço, não foi eu te amo, foram coisas materiais. Então, quando ele cresce, ele vai dar o que para este filho? Primeiro, estudo. Primeiro, questões financeiras, segurança, alimento. E aí o pai chega para mim e fala assim: mas Lisandra, eu dou tudo que o meu filho precisa. Eu dou tudo que ele quer, porque esta é a maneira de ele dizer o quanto ele ama este filho. Isso é amar para ele, não deixar faltar nada. Agora, como para este filho nunca faltou isso, o que ele vai querer buscar? Poxa, eu queria que meu pai me abraçasse, eu queria que meu pai conversasse mais comigo, eu queria que meu pai dissesse que me ama, eu gostaria que meu pai me levasse para conversar comigo e me levasse para passear, eu gostaria que meu pai fosse mais meu amigo. Então ele vai cobrar uma série de coisas. E aí ele começa a entender que esse pai não ama. Aí quando vem os dois para o atendimento, o que cada um reclama? Olha, eu dou tudo, e o adolescente fala o quê? Olha, ou o filho fala o quê? Ai, ele não me ama. Então, é trabalhar com o que com os dois? O pai melhorar um pouco dessa carência do que ele viveu nessa infância, para poder o quê? Entender que essa carência é dele. E às vezes ele está dando para este filho algo que é uma carência da criança dele e não do filho dele. E aí começar a dar aquilo que de verdade o filho esteja precisando. E melhorar um pouco dessa carência do filho, por quê? Porque às vezes o filho não consegue estar tão carente que ele não consegue perceber o que de verdade, que amor é esse que esse pai tem para dar. Lisandra, nesse caso específico que você está citando, a gente percebe um desencontro muito grande, muito, né? As pessoas que vivem na mesma casa, passam por situações parecidas, comuns, mas que não se comunicam, né? Não se comunicam. Essa falta de diálogo, digamos assim, é uma característica muito masculina ou também existe numa relação entre pai e filha? Também. É que o fato da mulher, às vezes, saber se expressar melhor, então talvez ela saiba pedir, né? Às vezes isso acontece entre pai e filho, por quê? Porque eles são mais calados, eles são mais racionais, né? Devido ao trabalho, devido à própria criação, eles são mais introspectivos, então acabam não se falando tanto. A mulher, pelo fato de ser criada, mais comunicativa, expõe mais, elas acabam sendo mais emotivas, elas acabam dizendo mais o que elas sentem, então de alguma maneira elas conseguem se expressar: poxa, pai, eu queria me dar um beijo, posso deitar no seu colo, né? Me dar um abraço, eu queria tanto que você sentasse aqui comigo para assistir televisão, vamos sair? A mulher acaba se expressando melhor. E o homem não, ele vai para o quarto dele, não conversa, não diz, né? Às vezes gostaria que o outro entendesse aquilo que ele está sentindo, e ambos não entendem o que está acontecendo. Então, quando eles vêm para atendimento, a gente acaba falando assim: olha, procura perceber qual é a forma de amar que o seu pai tem e que você não entende. Existem formas específicas do pai criar um filho e criar uma filha? São diferentes.
Então, assim, eu já atendi um pai que tem um casal de filhos. E aí vem os irmãos se tratarem. E aí o filho fala assim, não, meu pai ama mais a minha irmã do que a mim. Eu falei assim, será que ele ama mais a sua irmã ou ela que pede? Não, porque para ela todo ano é um carro novo. Para mim, não. Aí eu falei assim, será que é toda vez um carro novo? Ou ela todo ano pede um carro novo para ele e ele dá? Eu falei, você pede? Ele fala, não. Eu falei, então, se você não pede, ele acha que o que você tem tá bom. Uhum. Né? Mas no dia a dia, assim, na forma de transmitir o amor, na forma de cobrar as próprias responsabilidades do filho, existe uma diferença muito grande, Lisandra? Existe, eu acho que pela própria sociedade também. Uhum. Então, por exemplo, assim, a sociedade cobra muito mais do homem do que da mulher. Uhum. Né? Então, assim, o homem, desde o dia que nasce, assim, a gente já sabe que ele que vai ser o provedor, ele que vai trabalhar, ele tem que estudar, ele tem que ser o melhor e tudo mais. E da mulher, não. Quando ela trabalhar, tá ótimo. Até hoje é assim. Mas agora você não trabalha, então não tem problema, né? Porque agora você está estudando, porque agora você vai ser mãe, né? Porque agora você vai cuidar da sua casa. Então sempre é como se a gente pudesse passar a mão na cabeça dessa mulher. Sempre tem uma desculpa. Depende muito também da relação, da estrutura familiar também. Né? Às vezes, por uma questão econômica, financeira, a mulher ela tem que trabalhar tanto quanto o homem, né? Mas assim, o homem, por exemplo, assim, numa casa, se a mulher não trabalha, o homem não trabalha, quem você acha que a gente perdoa mais? Com certeza. Não é verdade? Existe uma diferença, uma de cobrança, né? Exatamente. Então, por exemplo, você tem 2 filhos, uma mulher e um homem. Se alguém perguntar para você, os 2 têm 18 anos, e você fala assim, não, ela não só está estudando agora. Porque ela é mulher agora, assim, se um menino não trabalha. Nossa, ele já tem 18 anos e não trabalha ainda? Né? Então, existe esse comentário, né? Como se não existisse perdão para eles. Eu falo que é muito ruim isso. Lisandra, além dessa questão do amor, da cobrança, né, do afeto, do carinho, que outras questões costumam surgir com frequência em consultório? Com relação entre pais e filhos. Então, a gente diz assim que eles têm essa dificuldade de transmitir, de abraçar, acabam às vezes projetando coisas nos filhos. Então, às vezes, eles não conseguem perceber que tem coisas deles e aí acabam eles querendo que os filhos sejam que nem eles. Então, às vezes... Naquela idade. Naquela idade. Naquela idade. Então, tem coisas que, por exemplo, assim, que vem e às vezes o filho tem a mesma profissão que o pai, né? Então, às vezes existe uma competição muito grande. Então, por exemplo, assim, se o pai é médico, o filho vai ser médico. Então, às vezes, com 30 anos, o filho às vezes pode ter uma frustração muito grande com este pai, porque o pai vai cobrar que ele seja melhor do que o pai. Mas se a gente analisar, será que este filho com 30 anos, ele não é melhor quando o pai tinha 30 anos e foi médico? É verdade. Né? Muito melhor. Mas tanto o filho quanto o pai vão se cobrar. Olha, você tem que ser melhor. Olha, onde já se viu? Né? Então, existe uma cobrança muito grande. Então, às vezes, vem para o consultório com uma cobrança interna muito grande deste pai, pelo fato de seguir a mesma carreira, né? De ter que agradar este pai o tempo inteiro, de ter que ser reconhecido por este pai. Às vezes, segue a carreira exatamente para ter o reconhecimento deste pai, né? Ou para agradar, e não necessariamente era o que ele gostaria. Hoje nós estamos conversando com a Lisandra Arita, que é psicóloga da Arita Treinamentos. Hoje nós estamos falando sobre essa relação entre pais e filhos. Você pode consultar este site, caso queira maiores informações a respeito da nossa convidada, www.arita.com.br. No próximo bloco a gente volta a conversar com ela. Até já.